Como o homem imagina na sua alma, assim é. Eu estou lendo esse texto para ti, esse versículo, para te dizer que o problema que a gente enfrenta no mundo hoje se dá pela maneira como geramos os pensamentos, a maneira que construímos os nossos filhos, e como ele sente acerca de si mesmo determina toda a sua vida após o seu crescer. Então existem duas vertentes: a maneira como Deus pensa acerca de nós e a maneira como nós pensamos acerca de nós mesmos. E a ideia do diabo é exatamente isso, alienação, porque tudo começa na mente. E é pensando nesse detalhe que há alguns anos o Senhor plantou em minha alma um projeto, um sonho. E não é um projeto só nosso, é um projeto para a igreja, é um projeto para o futuro, é um projeto para o Brasil, é um projeto para as nações. Se quer pensar grande, chegou a hora. Se quer colocar a sua mente na mente de Deus, esse é o momento. Em comunhão com a minha equipe de pastores, eu quero apresentar para vocês hoje o Instituto Crescer, um sonho no coração plantado por Deus. Esse projeto nasceu a partir de situações que a gente enfrenta ao longo do pastorado. São 42% das famílias brasileiras cristãs que têm filhos desviados. Nós não os ensinamos a olhar para o futuro, nós os ensinamos a olhar apenas para si mesmo, olhar apenas sobre o contexto da religião que os ensinamos, os conceitos que são bíblicos, mas são transmitidos apenas como histórias, como as escolas seculares transmitem a história do mundo. Nós transmitimos a história de heróis da Bíblia, mas não os ensinamos a viver a fé dos heróis da Bíblia. Não os ensinamos a crer que o Deus que usou heróis é o mesmo Deus que pode usá-los e que vai usá-los. Somos pouco interessados no futuro deles, quando deveríamos fazer como Deus, começar quando criança. É por isso que o Instituto Crescer compreende 3 braços. E o primeiro braço se chama Escola do Reino Kids. É uma proposta pedagógica, bíblica pedagógica, onde a gente vai desenvolver. Eu vou contar com professores, pedagogos, diretores, gente que trabalha na área de educação, profissionais, para a gente criar uma proposta pedagógica assim bíblica, para ensinar às nossas crianças não apenas a história bíblica, mas ensinar a fé da história bíblica, ensinar o reino da história bíblica, a vivência dele, que ele pode viver aquilo. Não apenas dizer Davi matou Golias, mas saber como ele matou Golias, por que ele matou Golias. Uma criança precisa crer na provisão, precisa crer no poder, precisa crer na atuação. Ele vai se tornar um jovem, vai se tornar um adolescente. Então progressivamente esse currículo deve de encaminhá-lo ainda aqui dentro da igreja ao que a gente chama de ninho de águias. A ideia é essa mesmo, de proteção, de cuidado, de lançamento, de estudar a criança. Dentro dessa proposta curricular, pedagógica, a gente quer descobrir o dom do aluno, o dom da criança, junto com os pais, ajudar os pais a fazer de sua casa uma casa de líder, uma escola de líderes em casa, e descobrir o dom do seu filho quando ele é criança, investir nesse dom. Você percebeu que a crueldade da vida de um adolescente é saber o que ele vai ser no amanhã? E vocês não acham que o Eterno, o nosso Pai, quando o nosso filho nasceu, o Pai já não plantou dentro dele um propósito? Por que a gente não trabalha isso então? O propósito do Pai dentro dele. Essa é a ideia, é lançá-los, como igreja fazermos isso, como igreja entrarmos junto à família e auxiliar a família nisso. Chegar nesse ponto, nossos filhos vão estar preparados para o amanhã, vão estar envolvidos nesse ideal de que o propósito dele vai ser usado pelo Senhor. Na nossa sociedade, nós colocamos profissão top e profissão abaixo. Nós classificamos, está na nossa mente. Mas quem diz que é? É tudo igual diante do Senhor. Todos foram colocados para servir ao outro. No reino, todos têm o seu valor. No reino, todos servem um ao outro. Não há maior ou menor. E a gente tem que começar a mudar isso, irmão, porque o futuro depende do que fazemos agora. A gente está olhando para o futuro, mas semeando no presente. Temos que mudar isso. Então, progressivamente, para o ninho das águias,
e progressivamente para essa etapa, Academia do Reino, onde a gente vai trabalhar teologia bíblica, teologia do reino, a vida no reino, e vamos preparar o seu filho para que ele seja um profissional do reino, para que ele seja um trabalhador do reino, para tirar essa cultura de que para ser um missionário tem que largar tudo. Quem disse isso, irmão? A ideia de Deus é usar as profissões em favor do reino, é infiltrar, não é se esconder, é colocar essas pessoas lá dentro. Dentro dessa perspectiva, nós vamos formar o Centro de Treinamento Missionário, o CTMA, para trabalhar missões, missionários. Nós queremos utilizar a estrutura da nossa chácara e uma estrutura que nós vamos ter aqui dentro. Esses alunos que aqui ficarem terão seus estágios, todo final de semana estarão em uma das igrejas servindo a igreja junto com o pastor local, e serão treinados missões locais e missões transculturais em 12 meses de treino. E futuramente, esses formados, os que são de nações, vamos enviá-los às nações para ganhar vida como profissionais lá, como líderes lá, como gente que vai ganhar almas servindo a Deus, para entrar no Paquistão, no Afeganistão, na Bósnia, na Rússia. A ideia é vivermos missões em todo o tempo. Então, se você pegar o currículo, a proposta desse ministério, desde criança nós vamos trabalhar a mentalidade dos nossos filhos, para ele ser aquilo que Deus quer que ele seja. Mas ainda mais, eu sonho num dia em que a igreja aqui, ela possa descobrir o dom de cada um. Mas talvez o irmão, o filhinho dele, tenha um chamado de Deus, tem um dom para ser um farmacêutico, ou um enfermeiro, ou um médico, ou um professor, mas ele não tem condições, a família não tem condições de pagar, ele não tem condições de estudar o filho, mas o filho veio na escola do reino, veio no ninho de águias, está na academia, ele tem tudo para isso, só não tem dinheiro. Então nós vamos financiar a faculdade dele, nós vamos gerar as bolsas de estudos, nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos financiar a faculdade de nossos filhos. Com que propósito? Quando você concluir, nós vamos te enviar para a África, e você vai servir os 4 anos que você estudou, você vai servir os 4 anos lá, cuidando de pessoas carentes lá. E isso, queridos, é uma proposta para as nações. Vai começar aqui, vai nascer aqui, mas não muito tempo depois, outras igrejas estarão fazendo o que a gente vai estar fazendo, vivendo o reino de Deus integralmente. Perceba, aí tem uma frase que peguei de um grande pastor, Miles Moore, já dorme no Senhor. Ele diz que não há nada mais poderoso do que uma ideia, e o que a gente precisa trabalhar é essencialmente isso. Essa proposta é para começar agora, é para lançar e iniciar. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de salas, nós precisamos de voluntários, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos fazer tudo isso, porque precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos nutrir os nossos filhos com essa mentalidade do reino. Nós precisamos, amados. Para isso, nós vamos começar mexendo aqui no fundo, o Instituto crescer aqui no fundo. Vamos derrubar aquela casa e levantar uma edificação onde abrigue salas de treinamento, com salas, com cozinha, com casa em cima, com alojamento, com adequações certas. Os crentes já estão até entrando ali e tal. O salão todo reformado, tudo arrumado, esse fundo com a capacidade de receber. E nós vamos trabalhar para termos até de 50 a 60 internos no CTM, sendo treinados a cada 12 meses, aqui na nossa cidade, no nome de Jesus. Esse é um trabalho da Rebeca, esposa do Guinter Júnior, fez com tanto carinho para a gente. Vai ficar lindo, não vai? Agora imagine isso aí, uma fábrica de campeões, uma fábrica de líderes. Dessa escola vai sair
mestres, vai sair pastores, vai sair profetas, vai sair médicos, vai sair advogados, vai sair governadores, vai sair presidentes, vai sair líderes que vão mudar essa nação, dessa escola, em nome de Jesus, porque já está tudo dentro deles. A gente só tem que tirar. Eu quero pedir aos pastores para distribuírem um marcador de Bíblia para você. Um marcador de Bíblia e também um envelope para você se lembrar. Muito lindo, do Instituto Crescer. Esse marcador de Bíblia diz assim: eu sou 100% fé e fidelidade. Por quê? Deixe isso dentro da sua Bíblia, não perca, para você se lembrar, até você ficar velhinho, você se lembrar desse projeto. Por quê? É um projeto tão ousado, tão grande, tão poderoso, que estimam quem entende de construção, que nós iremos investir aqui de 800 a 1 milhão de reais para esse projeto começar a acontecer. Aliás, essa construção, mas o projeto vai começar agora. Nós vamos começar essas reuniões pedagógicas agora, construir currículo agora. Por isso eu convoco, diante de Deus, eu convoco todos os professores, pedagogos, mestres, educadores, pais, gente que quer construir comigo essa proposta, em o nome de Jesus, para começarmos e atendermos esse chamado. Então vai ser muito lindo, queridos. Você não sabe o que Deus tem projetado para essa casa. Se você está pensando só aqui nesse nicho, eu peço a você, meu irmão, tira os olhos dessa caixa e começa a olhar para as nações, começa a olhar para longe, tira os olhos desse pequeno espaço e vamos começar a olhar onde Deus está olhando. Vamos estar vendo onde Deus está vendo, o horizonte. O espaço é grande, o reino é grande e nós vamos avançar nisso em nome de Jesus. Por isso, queridos, isso aqui é um desafio de fé e fidelidade. Ou você entra conosco, ou sai daqui desesperado.